Quero passar a palavra ao Dr. Fernando Tasso, que é o maior especialista em matéria de LGPD do país. Fez parte de uma comissão junto ao Conselho Nacional de Justiça para estudar a aplicação da LGPD. Portanto, para nós é uma honra e uma alegria poder contar com o corregedor e com o Dr. Tasso. Muito obrigado. Obrigado. Gostaria de, em primeiro lugar, agradecer o convite que foi estendido ao Tribunal de Justiça de São Paulo, hoje representado pelo nosso corregedor, e, contando com a minha presença, gostaria de, na pessoa do Dr. Arthur, saudar a todos os presentes e os que nos acompanham remotamente e a todos os integrantes dessa mesa. E dizer que é uma alegria estar na AFEPESP, que é a associação de todas as associações. Eu, assim como minha esposa, meu pai, minha mãe, meus tios, meus primos, todos somos funcionários públicos, não é? Então eu me sinto absolutamente em casa e à vontade para falar com todos e me dirigir a todos com a imensa alegria de poder compartilhar tanto a experiência do Tribunal de Justiça de São Paulo, mas poder verificar que a AFPESP é uma referência já em termos de proteção de dados. Eu gostaria também de agradecer a oportunidade que o meu corregedor, desembargador Fernando Antônio Torres Garcia, me proporcionou de estar aqui e me acompanhar, não é? Então, a minha tarefa é dupla, não é? É transmitir e, ao mesmo tempo, não decepcionar o meu corregedor. Muito bem. Bem, meu nome é Fernando Antônio Tasso, eu sou juiz de direito da 15ª Vara Cível Central da capital. Este ano eu faço 22 anos de carreira, ingressei no ano 2000 e em 2011 eu fui convocado para integrar a assessoria de tecnologia da informação na gestão do desembargador José Roberto Bedran. Na tecnologia da informação do Tribunal de Justiça de São Paulo eu permaneci por 5 anos, integrando uma grande equipe da Secretaria de Tecnologia da Informação e interagindo com outros colegas juízes que também, comigo, capitanearam diversos projetos estruturantes no tribunal, como a implantação do processo digital e o peticionamento eletrônico completo, 100%, ao final da gestão do desembargador Naline. Na gestão passada, eu voltei a integrar a gestão já no gabinete civil, mas afeto ao gabinete digital da presidência. E nessa gestão eu tenho a honra de integrar pela primeira vez a Corregedoria Geral da Justiça, aí sim conhecendo por completo a magistratura. Minha afinidade com o tema, além da questão profissional de atuar na assessoria da presidência, ela também assumiu uma vertente acadêmica. Por mera circunstância, por estar na assessoria de TI, fui convidado a falar sobre o Marco Civil da Internet, à época de sua promulgação. E a partir daí, minha afeição pelo tema. Isso se desenrolou de modo que, pelo estudo e por tratar da proteção de dados com o advento da Lei 13.709 de 2018, eu pude me envolver na implementação da Lei Geral de Proteção de Dados no maior Tribunal de Justiça da América Latina e eu diria que do mundo, em termos de porte, em termos de grandeza. São 48 mil funcionários, 2.500 juízes, tudo isso uma média naturalmente, 11 mil terceirizados e 9 mil estagiários. Somos uma família de 61 mil pessoas que tem dados pessoais, não é? Gerenciamos um acervo flutuante de 20 milhões de processos, com uma entrada anual de aproximadamente 5 milhões e uma saída de 5 milhões e meio a 6 milhões. Então, há muitos dados pessoais também sendo gerenciados nesse mistério. Portanto, hoje me foi dado um honroso mistério de transmitir e conscientizar, ou pelo menos trazer algumas reflexões a respeito do porquê proteção de dados. Por que proteção de dados em uma associação como a AFPESP? A AFPESP que partilha com o Tribunal de Justiça de São Paulo o atributo da grandeza, da escala. É a maior associação da América Latina com 240 mil associados. Isso é uma responsabilidade enorme e não seria exercida senão com o vetor da proteção de dados pessoais. Afinal de contas, são pessoas cuidando de pessoas. Então, eu vou me permitir passar alguns slides para que possamos
caminhar nesse assunto. Eu gostaria de deixar todos absolutamente à vontade para fazerem perguntas durante a exposição. Se for uma exposição dialogada, tanto melhor, mas ao final, de todo modo, estarei absolutamente à disposição para responder a quaisquer perguntas, ok? Então vamos lá. Pois bem, estamos na AFPESP, como eu disse, a maior associação da América Latina, 240 mil funcionários, 240 mil associados. Perguntei à nossa encarregada quantos funcionários trabalham nesse prédio, apenas na sede 300 funcionários. Então percebam que é uma enormidade de pessoas sob o controle dos dados pessoais da AFPESP, não é? Se falamos em associação e procuramos como meta dessa exposição justamente em compreender como a proteção de dados se dá numa associação, eu proporia darmos um passo atrás e entendermos que a associação nada mais é do que uma entidade que congrega o quê? Pessoas que têm interesses comuns, não é? E como tal, tem seus conflitos, suas aflições, suas dúvidas, e é a partir delas que nós vamos caminhar. Então, partimos da indagação. Eu, como pessoa, nós todos como pessoas, devemos nos preocupar com meus próprios dados pessoais? Afinal de contas, se eu não tenho nada a esconder, não é? Todo mundo pensa isso, por que eu tenho que me preocupar com os meus dados pessoais se eu não faço nada de errado, não é? Eu não compro coisas ilícitas, eu não participo de atividades terroristas, eu tenho uma vida absolutamente regrada, sou uma pessoa comum. Por que eu deveria me preocupar de alguém, por exemplo, ter acesso ao meu e-mail, saber as mensagens que eu recebo e as que eu envio? Afinal de contas, sou um cidadão comum. Ainda, se os meus dados são usados para identificar minhas preferências pessoais, quem aqui nunca foi perseguido, principalmente do sexo feminino, por aquele sapato vermelho que procurou em alguma loja? Não é? Em todo site que entra, o bendito sapato vermelho está lá. Mesmo se comprou para a festa de 18 anos, depois de já ter filhos, de já ter netos, aparece o bendito sapato vermelho, não é? Como? Ou então, quando a gente pesquisa uma bicicleta para o nosso filho, não é, que está aprendendo, o menino já tirou carta e a bicicleta está lá sendo anunciada para a gente. Será que é motivo de preocupação? Sem dúvida é algo que causa alguma estranheza para nós, não é? Se pelo uso dos meus... Por que eu tenho que me preocupar se ao permitir que alguém trate meus dados, eu tenho acesso a aplicativos que eu jamais imaginei que eu poderia ter acesso? Eu me lembro muito bem, em 1999, antes até de ingressar na magistratura, quando foi possível se adquirir um GPS, né? Então tinha Garmin, TomTom, era um sonho de consumo, não é? E era uma fortuna comprar um GPS. Hoje, a gente leva um GPS inteligente no nosso bolso, nesse aparelhinho que manda mensagem, tem calendário, é GPS e ainda faz ligação telefônica, não é? Então a ligação telefônica passou a ser um subproduto desse aparelho. Outra dúvida ainda, ora, por que eu devo me preocupar com os dados pessoais se afinal de contas todo mundo preenche cadastros a esmo e não acontece nada? Não é? Ninguém nunca manifestou um grande problema por ter seus dados tratados. E, finalmente, se eles já estão disponíveis na internet. Mas muitas vezes a gente, quando vai preencher um cadastro, pensa, ora, se eu... Estão me perguntando aqui filiação, CPF, endereço. Isso tudo já está na internet, não tem problema nenhum, né? Eu colocar esse dado aqui também. Pois é. Essas são questões que servem de partida para que nós possamos evoluir nesse pensamento. Vamos partir do exemplo da China. O que acontece na China hoje? Não é? Saiu na capa do The Economist, que é uma revista reputada internacionalmente, que a China é um estado de vigilância. E por que é um estado de vigilância? Justamente por causa deste sistema, chamado sistema Quartz. Reparem na imagem que cada pessoa a pé é circulada com um quadrado, ela é marcada com um quadrado amarelo, as pessoas de bicicleta vermelho e as pessoas de carro um quadrado azul. E ao lado de cada quadrado existem dados de quem está ali. A China é o país que mais tem câmeras de vigilância de ambiente aberto e ambiente fechado também. Então, qual o propósito disso, afinal de contas? Até aí, tudo parece
algo que nos dá segurança, não é verdade? Mas vamos um pouco mais adiante. Vejam nesse gráfico que curioso. Todo cidadão chinês nasce com uma pontuação. Suponhamos 1.000 pontos. Quando ele pratica atos bons aos olhos do governo chinês, ele ganha um score. Quando ele pratica atos encarados como demeritórios aos olhos do governo chinês, ele perde pontos. Então vamos ver como isso acontece. Supondo que você nasça e ganhe pontos por doar dinheiro ou doar sangue. Você ganha pontos por se engajar em serviços de caridade. Você ganha pontos por fazer elogios ao governo. Coisa boa isso, não? Você ganha pontos por ajudar os pobres. Até aí, né, tirando um deles, eu acho que todos concordam que são atos de bom alvitre. Por outro lado, perde-se pontos. Pelo quê? Por não visitar os seus parentes idosos, não é? Com frequência. Perde-se ponto por trapacear em jogos online. Então, cuidado, aqueles que vão visitar a China e são adeptos do Fortnite, do Minecraft, tudo mais, não é? Tem a possibilidade de perder score e serem banidos até da China. Ou então, aquele que prestar desculpas não sinceras depois de ter cometido um crime. Eu aqui me pergunto, quem que vai avaliar se é sincero ou não? Não é? Pois bem, e ainda espalhar rumores ou notícias falsas na internet. Perde-se pontos. Vejam as consequências do bom e do mal. Consequências boas. Quando você sobe no seu score, você tem um acesso mais rápido a postos de trabalho, você tem prioridade para matricular as crianças na escola, você tem mais acesso a empréstimos, não é? E financiamentos, e ainda você tem isenção de taxas. Parece um bom pacote. Por outro lado, se você comete atos demeritórios e que acarretam sua perda de pontos, você pode ter a sua passagem aérea e passagem de trem revogada. Ou seja, você não pode mais andar de avião ou de trem. Uma grave violação ao direito de ir e vir, não é? Ainda, você se torna inelegível para alguns empregos, porque o seu score é baixo. Você tem acesso restrito a serviços públicos, como, por exemplo, saúde, educação, assistência social. Isso lhe barra, não é? E, finalmente, você ainda pode, segundo as regras chinesas, ser publicamente humilhado, shaming. Você pode ser publicamente acusado em rede nacional, em rede pública, né? Ou seja, se você é um cidadão não padrão, você sofre essas consequências. Pois bem, e aqui? Nós vivemos no paraíso ou não? Aqui será que é diferente? Com certeza todos têm a sensação de que aqui não se vive como na China, não é? E de fato não vivemos. Porém, vejam só, notícias tiradas da grande imprensa, não é? O governo paulista vende serviço de dados sigiloso por 30 milhões. Ainda, o site do Procon de São Paulo deixa informações pessoais vulneráveis. Notícias de 2008, 2018, 2019. Vamos avançando. O que mais? O governador oferece dados de usuários do bilhete único à iniciativa privada. Por que programas da nota fiscal podem violar sua publicidade, não é? Sua privacidade, perdão. Então vejam, a nota fiscal que nós voluntariamente informamos os nossos gastos, não é? Para ao final do mês podermos talvez comprar um sorvete no McDonald's, não é? Que é o que isso volta para a gente. Isso pode dar ensejo à violação da privacidade. O que mais? Serpro, que é a empresa de tecnologia da informação da União, foi acusada suspeita, na verdade, de vender dados pessoais para a própria administração pública, não é? Ou seja, uma aparente promiscuidade em tratar os dados pessoais. E houve também um convênio feito em 2013 entre o TSE e o Serasa para compartilhamento dos dados do título de eleitor com essa empresa que faz a proteção do crédito, posteriormente revogado por motivos fundamentados. Ainda, vejam que curioso, dados sigilosos. Programa do governo federal expõe até agentes secretos. Eu não sabia que tínhamos um James Bond, não é? Made in Brasil. Mas temos e muitos.
Então pensemos, se a violação dos dados pessoais da nossa identidade, para nós, cidadãos comuns, é algo preocupante, imaginem para os agentes secretos. Estão absolutamente descobertos, não é? Mas não é só o governo que trata dados pessoais e deve fazê-lo com seriedade. Percebam que nos aplicativos, nos serviços que utilizamos diariamente, é um perigo termos os dados pessoais maltratados. Esse exemplo de 2015, o site Ashley Madison, que foi, digamos assim, o bisavô do Tinder. Supondo que todo o cadastro de aplicativos como esses, não é, que tem, digamos assim, um nicho muito específico, para dizer o mínimo, não é, fossem vazados. É algo desconfortável, não é? O que mais? Dados de cerca de 300 mil usuários do Mercado Livre vazam. E essa notícia é bem recente, de 2022. 300 mil usuários. Não apenas dados cadastrais, que podem ensejar, inclusive, a abertura de uma empresa em nome da pessoa, mas, sobretudo, saber qual o perfil de consumo dela, não é? Será que isso é absolutamente tranquilo para todas as pessoas que adquirem coisas no Mercado Livre? Não sei, tenho cá minhas dúvidas. E, finalmente, o Bradesco, essa recentíssima de anteontem. O Bradesco Financiamentos detecta vazamento de dados de 53 mil clientes. Então, é sem dúvida algo, no mínimo, preocupante. Essa tela mostra um site chamado Information is Beautiful, ou seja, ter informação é lindo, não é? De fato, eles monitoram todos os vazamentos de dados do mundo inteiro desde 2013. Eu peguei o recorte apenas de 2018 a 2021-22. Percebam que o Brasil não deixa de figurar, não é? Tem ali o incidente com o Serasa Experian, não é? O vazamento de dados de 220 milhões de pessoas. Dados creditícios, dados cadastrais. Isso sem mencionar, na verdade, problemas com a Microsoft, com o Facebook e tantos outros provedores de aplicação que, para o uso de suas funcionalidades, nós, alegre e espontaneamente, fornecemos os nossos dados pessoais, não é? Agora, de que forma esses dados são tratados? Quais as consequências disso? Agora, como nossos dados ficaram tão expostos? Essa é uma pergunta que certamente faz coro àquelas que eu fiz de início. Percebam que, tanto no exemplo da China, quanto se formos voltar um pouco no tempo, a única pessoa que detinha dados de seus cidadãos e os reunia numa única base de dados era o poder público, não é? Desde o nascimento, durante toda a vida civil e criminal, e depois até do falecimento, da extinção, com procedimento de inventário, arrolamento e tudo mais. Então, quer dizer, os dados pessoais sempre foram tratados pelo poder público. Ele era o grande irmão, o Big Brother, não é? Então, preocupava-se apenas com os grandes conglomerados de dados, que se iniciou na década de 70. E o grande fator complicador foi a onipresença da tecnologia da informação. Então percebam que saímos dos anos 70, com os dados sendo reunidos em mainframes, em grandes computadores centralizados, não é? Teve também o surgimento da Microsoft, cuja proposta era o quê? Disseminar o uso do computador pessoal dos anos 80 a todos nós, para que todos nós pudéssemos tratar dados, editar um texto, fazer uma planilha de cálculos, não é? E produzir. Já nos anos 90, com o advento da World Wide Web, não confundir com a internet, a World Wide Web é o que nos permite, em cima da internet, trocar mensagens, pesquisar páginas e fazer tudo que a gente faz hoje na internet, não é? A criação do World Wide Web, a economia de compartilhamento com sites de leilões como o eBay, mecanismos de busca com o Google, que hoje é o mais conhecido, mas muitos devem se lembrar do KD, do Yahoo, do Achei, que eram as versões brasileiras, não é? Daqueles que hoje são ainda famosos. Isso exponencializou, isso foi ampliando o acesso aos dados que não mais estavam centralizados nos mainframes. Eles estavam distribuídos em diversos provedores de conteúdo. Nos anos 2000, primeira década dos anos 2000, aplicações de CRM, ERP e GEDs. Eu explico o que é essa sopa de letras. É tudo que hoje qualquer corporação usa para interagir com o seu cliente, que é um CRM,
um ERP, que consiste naquelas funcionalidades para gerenciar o seu patrimônio, execução orçamentária e contratação, e os GEDs, gestores eletrônicos de documentos. Hoje, por exemplo, o processo administrativo eletrônico, o SEI, o SAG-ADM, que a gente usa no Tribunal de Justiça de São Paulo, não é? Então, ainda exponencializado pelo quê? Pelo florescimento das redes sociais. Aí sim que as informações foram espontaneamente compartilhadas. Não apenas por isso, não mais ficamos segregados àquela máquina de casa em que nós ligávamos e entrávamos na internet. Hoje, nós estamos na internet mesmo quando estamos dormindo. Alguém aqui recebe propaganda durante a madrugada? Não. Todos sabem que nós estamos dormindo e não vamos ver a propaganda. Mas passem a reparar, a hora que normalmente se acorda começa a pipocar. As notificações começam a pipocar, não é? Então, não estamos mais restritos àquele equipamento, ao desktop. Hoje nós carregamos um acesso à internet no bolso e fazemos isso dezenas, se não centenas de vezes por dia, não é? E os aplicativos, que para oferecer uma funcionalidade como o do Waze, que eu dei o exemplo, o Google Maps é um congênere, não é? Ele precisa dos nossos dados pessoais, afinal ele tem que saber qual é a nossa casa, onde eu trabalho, que horas que eu saio, quem mais está saindo no mesmo horário que eu para me dizer qual a melhor via, qual o trânsito. É um GPS social, mas para ser social o que a gente precisa? Dos dados de todos que dele se utilizam, não é verdade? Dados o quê? Dados pessoais. Indo um pouco mais adiante, já na década de 2010, tecnologias como Big Data, Internet das Coisas, inteligência artificial, biomedicina, manipulação genética, são ciências atreladas à quarta revolução industrial que todos nós estamos vivendo agora, não é? Essa exponencialidade da intersecção de tecnologias a tornar o amanhã absolutamente imprevisível. Eu creio que todos tenham essa percepção também. Então, nesse contexto, o que nós temos? A ubiquidade da tecnologia. Hoje a tecnologia está em cada lugar que nós estamos. Está no elevador, está na portaria, no microfone, no passador de slides, saindo daqui. Em tudo está a tecnologia da informação. Isso nos leva a quê? A migrarmos do jugo do Big Brother, do grande irmão, para os pequenos irmãos. Quem são os pequenos irmãos? Todos os aplicativos que coletam os nossos dados espontaneamente e alegremente dados por nós em troca de uma funcionalidade, certo? Então hoje nós não temos um único inimigo, digamos assim, ou alguém único para prestar atenção. Nós temos dezenas, se não centenas de milhares ou milhões. Portanto, os nossos dados hoje são tratados não apenas por um único centralizador delas, mas por diversos coletores dessa informação. Além das câmaras de vigilância, como as da China, que aqui em São Paulo e em todos os estados da federação parece ser uma tendência e que eu vejo com muito bons olhos, porque afinal de contas se direcionam a quê? A nos prestar segurança, assistência e tudo mais, não é? Mas isso gera um certo estrépito, um certo desconforto e a justificar o porquê de uma lei de proteção de dados, que eu já estou chegando lá. Mas vamos adiante. Falei até 2010. De 2013 para cá aconteceram alguns fatos relevantíssimos, mas não apenas no Brasil, em âmbito internacional. O primeiro deles foi em 2013, as revelações do Edward Snowden, quando revelou que o governo norte-americano, fundado e fundamentado nos ataques de 11 de setembro, passaram a exercer vigilância não somente sobre os estrangeiros, mas sobre os próprios cidadãos americanos, sem o conhecimento deles. De uma maneira que Edward Snowden, independentemente de qualquer juízo de valor, expôs em 2013 e tornou claro que, muito embora houvesse uma aura de respeito às liberdades públicas, aos direitos fundamentais, o governo norte-americano também praticava a vigilância de seus próprios cidadãos, o que vai de encontro, frontalmente, ao princípio da liberdade exposto na Carta Constitucional norte-americana, que é referência para o mundo, não é? Em 2014, o governo norte-americano deixou de enviar um representante, um DPO,
uma autoridade nacional de proteção de dados, a um encontro europeu em que todos os representantes das nações europeias se fizeram representar por suas autoridades nacionais. Isso alertou os europeus de que a percepção da criticidade de proteção de dados europeia não condizia com a norte-americana. Foi aí que, em 2015, vamos caminhando, em 2015, o Safe Harbor Agreement, que era uma lei referencial de proteção de dados norte-americana, não foi reconhecida pelo Tribunal de Justiça Europeu, que tem jurisdição sobre todas as nações europeias. Esse foi o primeiro alerta de que algo não ia bem no comércio internacional. Foi aí que o governo norte-americano tomou providências imediatas para editar uma norma chamada Privacy Shield, ou seja, um escudo de privacidade, para tentar equiparar o nível de proteção de dados ao modelo europeu, de modo a manter as relações comerciais, porque afinal de contas é disso que se trata em última análise, não é? Em solo europeu também foi editada uma norma que todos nós conhecemos como o GDPR, mas em português é o Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais. Este sim um marco referencial mundial, por conta de uma característica chamada transbordamento de seus efeitos. Por quê? Ao estabelecer que em solo europeu ninguém, a partir de então, estabeleceria relações comerciais com qualquer ente da comunidade europeia, jornais, empresas de tecnologia passaram a ter que se adequar às normas europeias para continuar, para manter as relações comerciais. E a Europa ainda houve o escândalo do Cambridge Analytica em 2018. Todos se lembram que foi quando uma empresa de análise de perfil de consumo se utilizou dos dados do Facebook sem a ciência dos usuários de Facebook, todos nós. Para quê? Para se envolver em diversos eventos importantes, neles se incluindo as eleições norte-americanas de 2016 e o Brexit, que foi a saída da Inglaterra do bloco europeu. Isso se descobriu apenas a posteriori, portanto não foi possível reprimir isso a tempo. Mas uma análise retrospectiva levou a essa conclusão. Decorrente do quê? Do tratamento indiscriminado de dados pessoais. Na eleição norte-americana, qual era o movimento? Se identificava pessoas favoráveis a uma posição, favoráveis a outra, e procurava-se manter essa posição através da segregação dessas pessoas, da identificação de quem estava em qual lado, as mantendo numa bolha e mandando mensagens apenas referentes à sua própria convicção. E essa grande massa de indecisos, essas foram, digamos, conduzidas fruto de quem contratou o Cambridge Analytica. E o resultado todos já sabemos, não é? A mesma coisa o Brexit. Havia bastante discussão a respeito se a Inglaterra sairia ou não, e alguns já previam, sim, a Inglaterra sairá, é certo isso. Mas as estatísticas indicavam o contrário. E para surpresa de muitos e convicção de alguns, efetivamente a Inglaterra saiu. Quem disse que a Inglaterra saiu se baseou numa análise de dados pessoais do perfil dos cidadãos ingleses. Foi por isso também que no ano de 2018, na Europa, foi editado esse regulamento 1725 de 2018, chamado EU Institutions, direcionado aos poderes públicos dos países da Comunidade Europeia. Para quê? Para que o poder público também se pautasse por regras de respeito à privacidade e proteção de dados. Não apenas o setor privado, já regulado pelo GDPR. Correto? Pois bem, e no Brasil? É novo? É nova a questão de proteção de dados? Muitos vão dizer que sim, porque a LGPD foi a grande vedete da última década a respeito de proteção de dados pessoais. Mas se voltarmos um pouco no tempo, vamos ver que em 1984, a Política Nacional de Informática ela já previa que das informações coletadas e tratadas pelo poder público brasileiro, aquelas referentes à pessoa
teriam um tratamento diferenciado, segregado, mais cuidadoso, seguido, logicamente, pela Constituição Federal de 88, que garantiu a vida privada, a intimidade, a honra, a imagem e o sigilo das comunicações telefônicas, colocando à disposição, por exemplo, o habeas data, que é um instrumento à disposição do cidadão para se ter acesso ao conhecimento de se os dados dele estão sendo tratados e postular a sua correção. Seguido pelo Código de Defesa do Consumidor, que prevê o tratamento de bancos de dados de cadastros de inadimplentes. Como que isso pode ser gerenciado? Pode ser feito indiscriminadamente? Não, tem que ser dada ciência àquele que é inserido num cadastro de inadimplentes. Lei de Interceptação de Dados, a Lei 9296, que prevê como absoluta excepcionalidade ao preceito constitucional do sigilo das telecomunicações a possibilidade de interceptação do fluxo de voz e fluxo telemático de informações. Percebam que são leis setoriais e temáticas, não há uma lei geral. Lei do habeas data, que regulamentou o remédio constitucional, de 97. Ainda, a Lei do Cadastro Positivo, que tratou justamente do score de crédito que é aferido de acordo com a nossa vida civil, que é lida a partir do quê? De como os nossos dados pessoais, ou seja, como nós, na rede, nos pautamos a propor, a legitimar se vamos ter um crédito, se vamos ter acesso a um financiamento, ou se sequer o nosso cartão de crédito pode fazer compras acima de determinado valor. Essa lei veio a regulamentá-la. A Lei de Acesso à Informação, já muito conhecida de todos nós funcionários públicos, e aqui eu me sinto absolutamente à vontade de falar sobre isso, mas essa sim foi a lei que primeiro trouxe a reflexão a respeito de dados pessoais em comparação a dados públicos. E aqui um ponto que nos toca muito proximamente, que é a questão da exposição dos salários dos servidores públicos em sítios eletrônicos. Pela Lei de Acesso à Informação, não havia dúvida que isso deveria ser feito nominalmente, não é? A despeito de na Lei de Acesso à Informação haver uma seção específica que trata das informações pessoais, aliás, com base nela, que o presidente da República não permitiu acesso ao seu exame de Covid. Então, é uma lei em vigor e eficaz. Seguida pela Lei Carolina Dickmann. Essa foi a lei que criminalizou delitos informáticos próprios, que são aqueles de invasão de dispositivo, sem autorização e divulgação de conteúdo não autorizado. O Marco Civil da Internet foi a próxima norma que, esta sim, regulou a privacidade e a proteção de dados no ambiente digital, regulamentando como que os provedores de conexão, Vivo, Claro, Oi, Nextel, esses que nos provêm a internet, como que eles devem tratar os nossos dados pessoais, nossos dados cadastrais. Podem compartilhar esses dados ou não? E os provedores de aplicação, que são as aplicações que nós usamos, não é? Sejam no telefone, sejam no computador, mas esses provedores de aplicação também detêm uma responsabilidade de guarda, uma obrigação de manutenção desses dados pessoais por determinado tempo e expurgo a partir desse tempo, porque não é desejável que eles permaneçam com os nossos dados pessoais além do tempo legal, não é? Então, alguma coisa faltava. De cara já sabemos que duas lacunas havia aqui. A primeira delas, um regulamento a respeito do meio físico de guarda da informação. Parece que todos nós migramos para a área digital e esquecemos do papel. No Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, temos em acervo, arquivo morto, aproximadamente 80 milhões de processos, com muitos dados pessoais. Basta dizer que há pelo menos duas partes em cada processo, não é? E diversos intervenientes. Havia essa falta e também a falta de uma norma referencial. Nós tínhamos, digamos assim, diversas folhas, faltava o caule e a raiz. Foi exatamente isso que a Lei Geral de Proteção de Dados veio inovar no ordenamento jurídico com sua edição, com a sua publicação em 2018. Ela trouxe princípios de tratamento, hipóteses legais para tratamento, regras de transparência, de governança e boa prática. E é sobre isso que nós vamos falar, aonde nos toca,
sobretudo aqui na AFEPESP. Ainda, e para encerrar essa parte, o direito à proteção de dados foi alçado a um direito fundamental autônomo na Constituição Federal por força da Emenda Constitucional 115 de fevereiro desse ano. Então percebam a importância, o destaque e a rigidez que se procurou dar a esse direito, que se é bem verdade que se inferia da então redação da Constituição Federal, isso logicamente sufragado nos julgamentos do STF mais recentes, que reconheceram o direito à proteção de dados como direito fundamental, mas optou-se por alçar o direito à proteção de dados pessoais a um direito fundamental. Portanto, cláusula pétrea. Correto? O primeiro mito que nós temos que nos desapegar quando falamos de lei de proteção de dados é que ela não tem por objetivo dificultar o acesso ou compartilhamento de dados pessoais. Não. Se alguém encontrar um dispositivo na LGPD dizendo que é impedido o acesso ou que ele não pode ser feito o compartilhamento, eu dou um prêmio, porque na verdade não há, na verdade, não é? Mas ela procura concretizar o princípio da autodeterminação informativa, impondo aos agentes de tratamento, nós já vamos ver quem são, que operem os dados pessoais de forma transparente, justificada e responsável. Então percebam que a LGPD ela veio apenas colocar ordem no jogo. No jogo do quê? Do comércio e do tratamento de dados pessoais, de todos nós, certo? Princípio da autodeterminação informativa, que é um dos fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados, está lá no artigo 2º, salvo engano, que é o direito já reconhecido em continente europeu e agora na nossa Constituição Federal, de que nós temos o direito de saber quem está fazendo o que com os nossos dados e para que propósito. Não para impedir, para podermos nos defender pelos meios legais. Correto? Esquematicamente, do que se trata um tratamento de dados com transparência? É um tratamento que se baseia numa política de privacidade. Política de privacidade que a AFEPESP tem. Já está adequada e aderente à LGPD. Recentemente revista e já desde o ano passado, salvo engano, existente. Ainda, a transparência se dá pela criação de um canal de atendimento do titular dos dados, porque esse titular tem direitos. Nós vamos já ver quais são esses direitos. Todos nós aqui temos direitos. Se não podemos impedir o tratamento dos nossos dados pessoais, pelo menos que nos seja dado um canal para nos comunicarmos com aquele que está controlando os nossos dados, não é verdade? Nada mais justo, não é? E a justificação? Um tratamento justificado é aquele que identifica as atividades de tratamento de dados pessoais. Se forem a política de privacidade da AFEPESP, vão perceber que lá existe enunciadas todas as atividades de tratamento de dados pessoais, como, por exemplo, o controle de acesso aos prédios, controle de inscrição para as colônias e tantos outros que depois eu vou pontuar na própria política de privacidade. Ainda, um tratamento justificado é aquele que atende aos princípios de proteção de dados expostos na LGPD. Porque a LGPD, como norma referencial, ela diz o seguinte: não importa quem ou a que pretexto trate dados de pessoas, tem que obedecer esses 12 princípios. E quem disser que são 10, eu desminto, porque tem o princípio da boa-fé, que está lá no caput. Esse, orientador e de transversalidade a todos os demais. E o último inciso, que tem 2 princípios num único inciso. Então são 12 princípios. Mas dentre eles, os mais importantes, o princípio da finalidade. Todo tratamento de dados pessoais tem que ter uma finalidade legítima e, no caso do poder público, que persiga o interesse público. Um tratamento adequado. Eu não posso coletar os dados pessoais de alguém e tratá-lo em desconformidade com a sua expectativa. Outra, eu não posso coletar mais dados pessoais seus do que os necessários para a minha finalidade. E assim por diante. São lá 12 princípios, sendo o da boa-fé o inspirador de todos eles.
Ainda, por um tratamento justificado, para que todos entendam, e ao ler a lei entendam por que isso está lá, há o que se chama de bases legais. Ninguém pode tratar dados pessoais de alguém, ou seja, ninguém pode coletar, controlar esses dados e tratar, se não tiver uma base legal, uma justificativa legal. Seja um consentimento colhido junto àquele que empresta os dados ou que compartilha os dados, ou justificar pelo cumprimento de uma obrigação legal ou regulamentar, justificar para a garantia da saúde. Vejam que na Covid os dados da nossa localização foram coletados, foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade. Por quê? Se questionou, será que eu não estou sendo vigiado? Será que eu não tenho o direito de não ser vigiado a despeito de uma situação de Covid? Enfim, é uma das questões que se levanta. Mas as bases legais são, na verdade, justificativas para um tratamento legítimo de dados. E, finalmente, a responsabilidade, que envolve observar normas de prevenção, segurança no tratamento de dados, ou seja, um ambiente seguro, com antivírus, com firewall, com tudo isso que o pessoal da TI adora explicitar e que eu apenas bato palmas, não é? Porque fazem, na maior parte das vezes, e no Tribunal de Justiça de São Paulo eu posso dizer com absoluta convicção que fazem um belíssimo trabalho. Tenho certeza que aqui também. Políticas de governança e boas práticas, ou seja, tratar dados não é apenas preencher formulários. Preencher dados é ter um plano para o dado, desde a coleta até o expurgo do dado, ou justificar por que se há de mantê-lo permanentemente. Isso se chama ciclo de vida de dados. Correto? Vamos adiante. Como isso aconteceu no Tribunal de Justiça de São Paulo? Se implementou no biênio passado um programa de governança de dados que teve as seguintes frentes endereçadas e implantadas até o final da gestão. Na verdade, até a data de entrada em vigor da LGPD, que haveria de ser no dia 16 de agosto, acabou sendo no dia 18 de setembro de 2020. Só que o Poder Judiciário ele tem uma dupla característica. Ao mesmo tempo que ele deve se subsumir às regras de proteção de dados, ou seja, ele deve obedecer às regras de proteção de dados, ele tem a função de julgar problemas com proteção de dados. Então não haveria nenhum sentido ou justificativa para que ele mesmo já não estivesse adequado. E essa foi a determinação do presidente no biênio anterior para que se estivesse adequado o Tribunal de Justiça de São Paulo à LGPD até a sua data de entrada em vigor. Enfim, trabalhamos com o pior cenário para a nossa sorte, porque acabou antecipando a entrada em vigor, que depois, por medida provisória, seria apenas em 2022, mas não nos pegou no contrapé, felizmente. Esse programa de governança de dados envolveu ações de transparência, fiquem tranquilos que depois eu vou detalhar no caso da nossa AFEPESP. Ações de registro de tratamento de dados pessoais, ou seja, diversas secretarias, departamentos fazem diversas atividades todos os dias, não é verdade? Algumas lidam com dados pessoais, outras não. Gestão de frotas lida com dados pessoais? Acho que não. Aquisição de tijolos para subir uma parede lida com dados pessoais? De certa forma, sim, poucos. Mas há que se estabelecer uma diferenciação entre aquelas atividades diárias que tratam dados pessoais daquelas que não. Por quê? O foco da lei é apenas as atividades que tratam dados pessoais. Só se trata essas atividades quando você as diferencia. Daí sim o registro de tratamento, de atividades de tratamento de dados pessoais. Outra frente foi a de criação de um canal de direitos do titular, coisa que a AFEPESP também já fez. A revisão da política de segurança da informação, que não se confunde com privacidade ou proteção de dados. São primos, mas não são gêmeos siameses, não é? A segurança da informação preserva os atributos do dado: confidencialidade, integridade, acessibilidade e disponibilidade. Proteção de dados tem foco no cidadão, no titular dos dados. São disciplinas absolutamente distintas, mas conversam justamente porque a falha na segurança da informação é o que gera prejuízo ao direito fundamental do titular. Vejam os vazamentos que eu acabei de mencionar. A revisão de contratos. Todos os entes públicos e todos, a exemplo do Tribunal de Justiça de São Paulo, possuem contratos, todos eles por licitação, alguns por dispensa, mas enfim, todos eles constam dados pessoais. Precisam de dados pessoais de seus gestores, de seus dirigentes, não é? E de seus executores. Então, há a necessidade
de intercâmbio de dados pessoais. E a política de privacidade nossa é que prevê que, ao término do contrato, esses dados deverão ser expurgados pelos prestadores de serviço. Ou, para que se o mantenha, tenha uma justificativa digna a respeito. Finalmente, foi nomeado um encarregado. Foi a última ação que se teve. O encarregado, que nós vamos ver adiante, temos a doutora que integra a nossa, Graziele, que integra a nossa mesa, não é? Ela que exerce o duro mistério de ser a encarregada da AFEPESP. Nós vamos ver em que contexto isso se insere. Pois bem, essa foi a experiência do Tribunal de Justiça. Esse foi o plano, o projeto de implementação da LGPD, que, uma vez implementado, se torna um programa, ou seja, aquilo que frequentemente é revisto, aperfeiçoado e verificado. Certo? Agora, por que falamos então de proteção de dados na AFEPESP? Por um motivo muito óbvio. Ela possui uma enorme quantidade de dados pessoais, como associação que é a maior da América Latina. Além dos 240 mil associados, ela tem os colaboradores. Somente nesse prédio sede e anexo, aproximadamente 300, não é, doutora Graziele? Os conselheiros, os coordenadores, os convenentes, os contratados, os parceiros de negócio e os visitantes. Eu, por exemplo, os meus dados são tratados aqui. Eu sou um visitante hoje. Futuro associado, doutor Arthur. Hoje visitante. E ainda, o gerenciamento da sede e de 19 unidades regionais e 22 unidades de lazer. Então, é um colosso de massa de dados pessoais. Estamos falando tanto de dados pessoais e tudo. Afinal, o que são dados pessoais? Não é? Isso acho que é importante nós nos conscientizarmos. E o que não é dado pessoal. Tá? Então, sinteticamente, eu não pretendo testar a acuidade visual de todos, então eu vou relatar o que está aqui na banda dos dados pessoais. Quais são eles? Não é? Dados pessoais são... Aqui, perfeito. Ali em verde, são todos os dados de um titular que podem identificar quem ele é. É um conceito ampliativo. Não é um conceito que diz que é o RG, o nome, a idade. Não, é um conceito amplo. Portanto, em uma instituição cuja placa do veículo oficial está atrelada a um ocupante de um cargo de gestão, a placa do carro é um dado pessoal? Passa a ser um dado pessoal, porque permite identificar e ser atrelado a uma pessoa. Então percebam a amplitude do termo. É tudo aquilo que se relaciona a uma pessoa natural. Então, o que poderíamos exemplificar? O nome, o endereço, o e-mail, documento de identificação, RG, CPF, título de eleitor. Desculpa, eu estou indo rápido. A localização. Percebam que o celular que eu carrego diz à minha mulher exatamente onde eu estou. E, aliás, eu gosto muito que isso aconteça, porque viver numa cidade perigosa como São Paulo nos mantém, de certa forma, tranquilos, não é verdade? Mas esse é um dado pessoal. A minha localização. Ela pode estar certa que eu estou na nossa FEPESP. Ainda, o IP, que é o endereço do meu celular, do meu computador, de onde eu estou acessando a internet. É o acrônimo de Internet Protocol, ou seja, é o endereço de onde eu estou, da minha máquina. É a identificação do meu computador ou do meu celular. Se é meu, é um dado pessoal. O histórico de navegação, por onde eu passei, por onde eu naveguei, né? Isso é um dado pessoal e diz muito sobre as pessoas. Portanto, navegadores que não respeitam a privacidade e proteção de dados ao tratar o histórico de navegação não merecem ser usados. Primeira dica. E, enfim, diversos dados que podem ser atrelados a uma pessoa, permitem apenas identificá-lo. E dados sensíveis, que é o segundo termo legal a nos balizar aqui. Os dados sensíveis são aqueles que podem gerar um ato de discriminação. E entendam o porquê. Dizem respeito à pessoa, mas eles dizem respeito a uma esfera tão íntima, tão particular daquela pessoa, que maltratado esse dado ou tratado de uma forma enviesada pode gerar discriminação e danos aos direitos fundamentais. Exemplos. E são exemplos
taxativos, ou seja, são apenas esses. E eu vou dar um exemplo do que não é. Dados biométricos ou dados genéticos. Ou seja, quando a gente vai na academia ou na padaria, na academia, né, que a gente põe a nossa digital para entrar na academia. Isso é um dado sensibilíssimo. Com esse dado, a gente pode abrir uma empresa, a gente pode quebrar um banco, basicamente. Isso me identifica de uma maneira inquestionável. Como que esse dado é guardado na academia? Naquele computadorzinho velho que está lá, que depois quebra, vai para o conserto. Às vezes pode ser uma pessoa não credenciada que vai pegar e guardar aquilo, porque vai que pode ser útil um dia, né? Está lá minha digital. Dados biométricos, dados genéticos. Quando fazemos, por exemplo, um sequenciamento genético num laboratório, não é? Será que isso está sendo bem guardado? Meu código genético? Não é? A origem racial ou étnica. Esse dado maltratado pode dar em coisa ruim. Vejam, por exemplo, o que aconteceu nos primórdios da Segunda Guerra Mundial, quando o exército alemão invadiu Amsterdã. Isso está retratado no livro Diário de Anne Frank. Ao entrar no poder público de Amsterdã, se viu na parede um mapa de Amsterdã com pontinhos pretos. O exército alemão entrou e viu pontinhos pretos, que identificavam as famílias de origem semita. Facilitada a vida do exército alemão, não? Ou seja, a concentração de dados, a exposição desses dados, a não ciência do problema, do dano que isso poderia gerar à comunidade judaica, causou o início do Holocausto, de uma forma muito eficiente. Um livro bom de se ler, provavelmente muitos já leram aqui. Questão de filiação a organizações religiosas, políticas ou filosóficas, não é? Em tempos de polarização, será que somos permissivos com aqueles que estão no pensamento do meio, digamos assim, para não dizer terceira via, que hoje já é um termo quase técnico, não é? Para as eleições. Enfim, a filiação a sindicatos. Se você é filiado a um sindicato, portanto, você faz parte desse grupo. É possível a discriminação. E assim por diante. Quanto à opinião política, dados referentes à saúde ou à vida sexual, não é? Pessoas que utilizam medicamentos controlados para determinada doença, se esse dado for compartilhado com a empresa de plano de saúde, é o exemplo clássico, será que o preço do plano de saúde não vai aumentar para essa pessoa? Será que a pessoa precisa dizer que ela tem aquele problema? Será que isso faz parte do dever de informação ou não? Não é? Até que ponto isso é justo? E, finalmente, em questão de convicções religiosas, o exemplo já foi dado. Certo? O que não é dado sensível? Nós vemos na imprensa muitas vezes dizendo: olha, houve um vazamento de dados, isso vitimou dados sensíveis, dados bancários. Meus caros, dados bancários não são dados sensíveis, são dados sigilosos. E isso virá normatizado no projeto de lei de proteção de dados criminal, que está sendo desenvolvido pela relatoria do ministro Schietti, salvo engano, do STJ, com auxílio da professora Laura Schertel Mendes, que é uma as no assunto. Portanto, apenas é dado sensível o que está na lei. Por se tratar de uma norma excepcional, a gente lê restritivamente, a gente interpreta restritivamente. Agora, quem é o dono desses dados que eu acabei de falar? Temos aí as figurinhas que, digamos assim, interagem nessa relação jurídica de proteção de dados. Temos o titular, o controlador, o operador, o encarregado e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Alguém arrisca dizer quem é o dono dos dados? Se eu, por exemplo, preencho um cadastro no Facebook, o Facebook passa a ser o dono dos dados ou não? Não. O titular dos dados é o dono dos seus dados. Isso vem enunciado no artigo 5º da LGPD, inciso 5º, que diz que o titular é a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais objeto de tratamento. Os dados da associação CNPJ são dados pessoais? Ela é uma pessoa jurídica, mas ela não é tida como uma pessoa protegida pela LGPD. Por quê? Ela não tem direitos personalíssimos, tal como uma pessoa natural. O artigo 17, que está já no rol de direitos do titular, nós vamos ver a seguir quais são. O primeiro e mais fundamental direito é o direito à titularidade dos seus próprios dados. Ninguém pode lhes tolher a propriedade, não é? Ou o domínio sobre os próprios dados.
No caso da AFEPESP, quem são os titulares? Os colaboradores, os associados, os conselheiros, os coordenadores, diretores e visitantes. Todos são titulares, todos esses são titulares de dados controlados pela AFEPESP, por exemplo. E quais são os direitos dos titulares? De novo, não vou testar a acuidade visual de todos, que é impossível ler, mas eu vou enunciar pelo menos alguns desses direitos. O mais básico deles é o direito de confirmação sobre a existência de dados. Eu tenho o direito de perguntar a uma empresa, a um poder público, se ele está tratando meus dados pessoais. Ele pode dizer, não, nunca lhe vi antes. Aliás, nem sei quem é você. Né? Mas pode ser que ele já tenha meus dados, por uma maneira ou outra, e dizer qual a origem da coleta desse dado. Ou seja, eu tenho que ter o direito ao acesso de dados, que é o do número 2. Número 3, eu tenho direito à correção desses dados. Se é bem verdade que o habeas data já me garantia esse direito, hoje ele vem plasmado também na Lei Geral de Proteção de Dados. Direito de anonimização. Exigir do controlador que, para determinada finalidade, ele elimine meu nome, use apenas os atributos, cortando o relacionamento desses atributos à minha pessoa. Vamos pensar no nosso caso de funcionários públicos. Será que em épocas de LGPD, em pleno vigor, não seria hipótese de que os vencimentos dos funcionários públicos não tivessem a referência nominal? É uma reflexão que tem que ser levada novamente ao STF, pois ele já se pronunciou, porém, sob os auspícios únicos da Lei de Acesso à Informação. Porém, a Lei Geral de Proteção de Dados, como eu gosto de dizer, é como a goiabada que veio para o queijo. Ela veio complementar a Lei de Acesso à Informação. Hoje, o sistema de dados está completamente regulado, certo? Dentre os demais direitos, direito de portabilidade de dados, supondo que eu pertenço a um banco, isso um dos mais evidentes, ou então uma empresa de telefonia, eu mudo de empresa de telefonia, eu digo, me dê aqui os meus dados, que eu vou para outra operadora. Ora, mas para que precisa me dar os dados se eu posso simplesmente fornecer lá? Me dar os dados significa o seguinte, me dê aqui e não fique com cópia. Me dê de volta meus dados. Ele não mais pode ser tratado por você. E eu vou utilizar em outra operadora. Direito à portabilidade. Direito à eliminação dos dados para os quais eu não dei consentimento de tratamento. O direito de ser informado com quem esses dados controlados por uma pessoa estão sendo compartilhados. Por exemplo, no Tribunal de Justiça de São Paulo, nós compartilhamos dados com uma série de pessoas jurídicas de direito público, CNJ, por exemplo. Diversos cadastros são formulados e compartilhados no CNJ. Com escolas de magistratura, com outros tribunais, com órgãos públicos, não é? Isso é importante que esteja acessível e visível ao titular, sabendo por onde anda, por onde caminham os dados que são de propriedade dele. Ainda, e para terminar, há o direito de informação da consequência de não consentimento, ou seja, de eu ser informado de que, o direito de que saiba o controlador que, em não coletando o meu consentimento se ele é necessário, que haverá consequências e, finalmente, de revogação desse consentimento. Não é porque eu permiti que o Facebook trate meus dados para eu ter um perfil em rede social que eu não posso retirar esse consentimento. Agora, é difícil a gente controlar isso, né? Como que a gente vai bater a porta do Facebook e dizer, olha, com licença, senhor Mark Zuckerberg, meu nome é Fernando, perfil Fernando XPTO, né? O senhor ainda está com os meus dados aí? Não tem como, né? Num processo judicial, será que é fácil a gente ver isso? Mas apenas um insight a gente resolve pelo ônus da prova. Ele que tem que me convencer que não tem mais, né? Porque o consumidor é a parte hipossuficiente. Enfim, isso apenas para fechar essa questão dos direitos dos titulares. O que fez a FEPESP? Ela criou canais de atendimento dos direitos dos titulares. Isso está lá na política de privacidade. Alguém aqui já leu a política de privacidade da FEPESP? Não precisa levantar a mão. Recomendo a leitura, porque é um documento que foi elaborado com muito esmero. Eu mesmo fiquei surpreso, não por outro motivo, mas porque é difícil se encontrar uma política elaborada com tanto esmero numa associação. E isso é verdade.
Falo do fundo do coração. E lá são previstas 2 hipóteses, 2 canais para atendimento dos direitos do titular. Ele pode fazê-lo por solicitação escrita ou por e-mail, tal como está aí, juntando cópia digitalizada do documento e tudo mais. Tal. Fica uma dica. Aonde será que esses documentos serão guardados? Terão que ser guardados com segurança, com prevenção, com responsabilidade. Mas é algo que faz parte do acesso do titular ao controlador para garantia dos seus direitos. Ainda, a AFEPESP estabeleceu na sua política de privacidade que a AFEPESP, é a controladora responsável por cuidar dos dados pessoais de seus associados e empregados, conselheiros, coordenadores e diretores, e ainda parceiros convenientes, prestadores de serviços e visitantes. Não é? Então, a AFEPESP que é a controladora. E o que é o controlador, afinal de contas? Né? Quem é quem? Quem decide e trata dados? É o controlador, que é definido no artigo 5º, inciso 6, que é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Ou seja, o controlador, como diz o próprio nome, é quem controla, quem decide a respeito do que será feito com os dados pessoais do associado, do colaborador, enfim, de todos aqueles. Certo? No caso da AFEPESP, é ela a controladora, representada pelo seu presidente. No Tribunal de Justiça de São Paulo, os primórdios das discussões sobre a LGPD, antes de 2019, não é? Nós questionávamos quem será o controlador? Será que é o presidente? Será que o corregedor também é controlador dos dados da corregedoria? Será que é o Tribunal de Justiça de São Paulo? Será que é o governo do Estado de São Paulo? Ou seja, o Estado de São Paulo, já que civilmente ele que responderá? Então, todos esses questionamentos foram feitos e se chegou à conclusão, até por equiparação ao modelo europeu, de que, no caso do Tribunal de Justiça de São Paulo, o controlador único é o próprio Tribunal de Justiça de São Paulo. Certo? E no caso da AFEPESP, é ela mesma. Ainda existe um outro agente de tratamento, que é o operador, que é aquela pessoa natural ou jurídica que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Mas com ele não se confunde. Quem é? É aquele provedor de nuvem. Então, por exemplo, se a AFEPESP contrata um provedor de nuvem para guardar os prontuários dos associados. Esse provedor de nuvem é um operador. Ele vai tratar dado pessoal como? Ele vai pegar e armazenar os dados e disponibilizar quando for solicitado. Certo? Empresa que roda folha de pagamento, olha aí. Né? Ela é uma operadora. Por que ela não é controladora, já que ela tem todos os dados? Porque ela não decide a respeito do que fazer. Ela recebe ordens do controlador. Essa é a grande diferença. E, finalmente, como último exemplo, uma terceirizada que arquiva documentos. Eu mesmo mencionei que o Tribunal de Justiça de São Paulo tem lá 80 milhões de processos arquivados numa empresa que é operadora nossa, nesses termos. Certo? Se ao titular cabem direitos, ao controlador cabem deveres. Quais são esses deveres? Por exemplo, a implementação de medidas de prevenção de incidentes de segurança, como, por exemplo, políticas de governança de dados, procedimentos para evitar que esses dados sejam vazados, a indicação de um encarregado, a doutora Graziele está aqui, foi indicada pelo controlador, que exerceu e cumpriu com seu dever, comunicação de incidentes. Quando um vazamento, um mau tratamento de dados viola direitos fundamentais de um dos controlados, de um dos titulares, existe a obrigação do controlador comunicar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Se não violar direitos, apenas for um vazamento sem maior importância, que pode acontecer, apenas avisar o próprio titular. Mas, dentre outros deveres, não é? A elaboração de um relatório de impacto, ou seja, para prever qual o impacto de tratar dados pessoais nessa magnitude que a AFEPESP faz, por exemplo. Prestar contas. Se alguém pedir as contas, se a autoridade nacional pedir contas do que está sendo feito dos dados, deve dizer, deve explicitar. Dever ainda de permitir o acesso aos titulares
das informações sobre o tratamento de dados pessoais. E, finalmente, da criação de procedimentos de segurança. Apenas para enunciar alguns, porque eu garanto que são mais de 40 deveres que tem o controlador. Então, não é uma vida fácil. Ainda, na AFEPESP, o controlador enunciou como sua missão institucional, isso está no planejamento estratégico aqui da AFEPESP, que ele tem como missão fazer o quê? Defender os interesses dos servidores públicos associados. Essa é a função, é para isso que existe esse agrupamento de pessoas. Essa é a finalidade. Isso é o que nos une numa associação. Não é? Promovendo ações de atendimento nas áreas de esporte, lazer, recreação, cultura, saúde e educação, visando a qualidade de vida dos associados, atuando de forma integrada e harmônica para o alcance de seus objetivos. Isso está enunciado também na política de privacidade. Vejam que documento rico que é este. A política de privacidade explicita exatamente como que a entidade enxerga essa questão de proteção de dados. E eu posso dizer que é de uma forma absolutamente responsável. Vejam lá, por exemplo, ela diz que o objetivo dessa política é apresentar quais são as práticas adotadas de proteção de dados. Ou seja, é a associação se abrindo ao associado, aos 240 mil associados, dizendo, olha, nós somos uma associação, mas é isso que eu estou fazendo com o seu dado. É uma prática de transparência. E o propósito lá enunciado é fornecer esclarecimentos do porquê, quando e como a AFEPESP coleta essas informações e utiliza nas atividades dela. Tá? Ainda, eu mencionei que há princípios de proteção de dados e o primeiro e mais importante deles é o princípio da finalidade. Há que se saber para que o meu dado está sendo usado. Se não é à toa, se não coletou mais dados do que se precisa e se isso está de acordo com a minha expectativa. São 3 princípios muito parecidos, mas o da finalidade é o mais importante deles. E na política de privacidade aqui da AFEPESP estão enunciados fruto de um trabalho anterior, porque isso não se faz com uma mera enunciação, fruto de um trabalho de prospecção, de identificação dentre todas as atividades, quais são aquelas que tratam dados pessoais. Então, por exemplo, vejam lá, a atividade de filiação de associados. Trata dado pessoal? Claro, é associado. Inclusão de dependentes, identificação de associados e dependentes. Acesso às dependências. Reserva para hospedagem, segmentação de associados para oferta de serviços e benefícios e ações de retenção ou readmissão. Percebam que se mesclam as atividades meio e as atividades fim, mas todas elas contempladas nessa visão clara e transparente de como a AFEPESP trata os dados pessoais de seus associados e membros internos. E ainda das hipóteses de compartilhamento. Com quem que a AFEPESP compartilha os dados dos associados? Também lá está enunciado. É uma medida de transparência. Agora, quem é que faz a interlocução entre essas 3 pessoas que eu falei? É justamente o encarregado. Essa figura que não trata dados pessoais. O encarregado não trata. Ele é como se fosse o ombudsman. Essa é uma figura muito associada, né, ao encarregado. E ele, na verdade, é a pessoa que é indicada pelo controlador para atuar como canal de comunicação entre o controlador e os titulares, o controlador e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É o representante, digamos assim. Mas a função dele não se resume a isso. Vejam que aqui na AFEPESP está lá na política de privacidade que a encarregada é a doutora Grazielli, que honrosamente integra a nossa mesa hoje aqui. Não é? Agora, quais são as funções dessa figura do encarregado? Primeira delas, aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências. Então, realmente aqui muito se assemelha à figura de um ombudsman. O que mais? Receber comunicações da autoridade nacional. Ou seja, se houver um problema, a autoridade nacional vai falar com a AFEPESP através do ponto focal, que é o encarregado, a doutora Grazielli. Ainda, é função do encarregado orientar os funcionários
e associados naturalmente, e contratados a respeito das práticas a serem tomadas, não é? No tratamento de dados pessoais, quando dentro da AFEPESP. Ou seja, ela que diz aos fornecedores, quando em Roma, dance como os romanos. Aqui a gente respeita a proteção de dados pessoais. E, por fim, ela também executa as demais atribuições determinadas pelo controlador. E a mescla desses deveres implica na função de balizar, de orientar, de ser o consultor do controlador no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais. Não é? Então, o encarregado é aquele que se tem à mão para quando há uma questão de proteção de dados. O controlador sempre deve se socorrer do seu encarregado. Certo? E, finalmente, a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É uma agência reguladora, como a Anatel, a ANEEL, a ANAC e assim por diante. Mas que representa o Brasil perante o exterior e, no Brasil, exerce o quê? Responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da lei em todo o território nacional. E, mais do que isso, aplicar sanções. É aqui que a coisa fica difícil. Por quê? É ela que, vendo como os dados estão sendo tratados, se bem tratados ou mal versados, não é? Ela que imporá sanções administrativas. Isso sem prejuízo das sanções da responsabilidade civil ou eventualmente até criminais. Mas a ANPD detém grande poder sobre todos os controladores. Vejam que é possível se fixar uma advertência, uma multa simples de até 5% do faturamento da empresa até o limite de 50 milhões de reais, né? Quer dizer, uma multinha considerável, né? Multa diária, a publicização da infração, ou seja, uma pena infamante. O setor público ele não sofre pena de multa, por expressa menção legal. Mas imaginem, por exemplo, se atribuir a uma instituição pública de renome, a um Ministério Público, uma Defensoria Pública, ao Governo do Estado, ao Tribunal de Justiça de São Paulo, de que ele não se baliza pelas melhores práticas de proteção de dados. Daí a vigilância. Não é? A vigilância constante que há de se ter. Função do controlador auxiliado pelo seu encarregado. Ainda, a eliminação de dados, ela pode determinar a suspensão do funcionamento do banco de dados e a suspensão parcial da atividade. Supondo, apenas para encerrar esse exemplo, que na identificação de que uma determinada entidade malversa sobre dados pessoais, a autoridade nacional pode interromper o funcionamento dela. Imaginem o dano que isso pode causar. Já encaminhando para o nosso final. Como concretizar, então, a implantação da LGPD? Primeiro e mais importante fator é o patrocínio. Patrocínio não é o patrocínio financeiro, não. É a incorporação da ideia pela alta administração, pela diretoria, pelo primeiro nível hierárquico de cada entidade. Não é? Isso se faz pela conscientização da alta administração, coisa que na AFEPESP já houve. E essa palestra, esse encontro é um exemplo, não é? Que já se tem a ciência da importância da proteção de dados. Afinal de contas, a associação é uma agremiação de pessoas. E como que a alta administração, uma vez convencida da importância da proteção de dados, daqueles que ela controla, implementa e faz isso permear toda a estrutura administrativa e de associados, um plano de comunicação eficiente. Esse é o caminho para que essa decisão da alta administração venha se disseminar aos menores departamentos e às pessoas mais remotamente envolvidas, seja com a atividade administrativa, como também com a atividade fim. Isso significa que não adianta-se insistir num plano de implantação de proteção de dados se a alta administração, se a cúpula, não está ciente e se ela não se demonstra ciente e concordante com a observância dessas regras. Isso terá reflexos, nós vamos ver, no engajamento que aqueles que estão no operacional terão com relação a essas normas e procedimentos de proteção de dados.
O segundo item é a gerência. A alta administração toma as decisões estratégicas. O que nós vamos fazer? O que será feito? No Tribunal de Justiça de São Paulo, essa decisão foi tomada no primeiro dia da gestão da anterior presidência, onde se deu a implantação da LGPD. E a orientação, a determinação foi: haveremos de estar em conformidade com a LGPD antes da entrada em vigor. A decisão foi tomada. A alta administração não deve se ocupar de como isso será feito. O como é endereçado no nível de gerência, ou seja, aquele que vai implementar taticamente o plano de implantação que nós já mencionamos, aqueles círculos concêntricos no programa de implantação. Isso se dá através da implantação de marcos de conformidade. Por quê? Hoje, ainda, é impossível nós dizermos que qualquer controlador esteja 100% em conformidade com a LGPD. E eu faço um paralelo com o Código de Defesa do Consumidor, que é de 1990. Até nós nos acostumarmos que era um direito nosso devolver o produto não adquirido no estabelecimento comercial presencial do comerciante, poderíamos devolvê-lo em até 7 dias, muitos não acreditavam que isso fosse sequer possível. Eu mesmo era cético a respeito. Hoje, isso é praticamente uma bandeira. Isso está tão introjetado em todos nós, fruto do quê? De uma vivência. Uma vivência de como essa lei permeou as nossas vidas. Em proteção de dados é exatamente a mesma coisa que vai acontecer. Mas até que todos dominem completamente todas as nuances da LGPD, há determinados marcos de implantação. Política de privacidade é uma delas, mapeamento das atividades de tratamento, como aquelas que eu já enunciei, é outra, criação de um canal para exercício dos direitos do titular é outro, revisão da política de segurança da informação, colocação dessas políticas no site, enfim, a nomeação de um encarregado. Todos esses são marcos de conformidade. É dessa forma que se faz. Ainda, uma vez que se implantou, há que se sustentar, não é? Tal como uma planta que plantamos, não é, na terra, temos que regar, senão ela degrada, ela se extingue. A partir do momento que esse projeto de implantação da LGPD foi consumado, ele passa a fazer parte de um programa, ou seja, através da utilização de uma metodologia, como por exemplo o PDCA, que é planejar, agir, controlar, planejar, fazer, corrigir e controlar. Ou seja, é um constante ciclo de aprendizado e aprimoramento das rotinas de proteção de dados. Ninguém vai sair a zero de jogo fazendo tudo certo. E a autoridade nacional tem ciência disso. E o próprio legislador já sabia disso, porque as regras de sanções administrativas que eu acabei de falar, elas entraram em vigor muito depois da LGPD, mais de ano depois. Não é? Então isso é algo consentido. Ainda, a gerência se dá pela observância das normas de regulação do setor, ou seja, a ANPD, que tem dentre as funções orientar os controladores a respeito de como fazer isso, já editou guias orientativos para o poder público, para micro e pequenas empresas, guias orientativos a respeito dos conceitos da LGPD, como isso se insere em cada segmento da sociedade, e assim ela vem exercendo esse papel educativo, tal como trilhamos esse caminho do Código de Defesa do Consumidor. E a ANPD tem um papel muito importante. E, finalmente, uma vez que a alta administração já decidiu o que fazer, o nível gerencial já decidiu como fazer, nós temos também o nível operacional, que é aquele que vai chegar até os interessados, até os titulares, não é? E vai obter deles o engajamento. Porque de nada adianta a auto-administração declarar que isso é importante se, nas pequenas tarefas diárias, nós sonegamos a aplicabilidade à LGPD. E isso se dá de que forma? Esse engajamento que se busca junto aos interessados, com educação em direitos. Este evento é um exemplo disso. Nós estamos o quê? Falando a respeito da LGPD. Talvez, para alguns, possa ser a primeira vez que ouviu falar sobre a LGPD. Isso não é incomum.
não é motivo de espécie. Mas eventos como esse, produção de conteúdo, inclusive pela escola, não é? Pela Academia de Letras e Ciências e Artes da AFEPESP, não é? Que é um braço da AFEPESP, cujo presidente está aqui, não é? É o que nós temos no Tribunal de Justiça, na Escola Paulista da Magistratura, na Escola Judicial de Servidores. É lá foi o nascedouro de toda essa discussão e implementação da LGPD. Eu não quis enfastiá-los com mais slides, mas eu teria inúmeros slides de eventos que antecederam a efetiva ordem da alta administração para a implementação. Isso começou isso começou em 2018, em abril de 2018, antes até da promulgação da LGPD. Isso já vinha sendo discutido no Núcleo de Estudos em Direito Digital, da EPM. Portanto, deposita-se muita esperança e muita confiança, tanto nas escolas de justiça quanto na academia da AFEPESP, para promover debates, colóquios a respeito de proteção de dados. Não há outra maneira. Tem que se falar a respeito. Tem que se tratar do assunto. E, finalmente, pela capacitação e reciclagem. Esse encontro é uma espécie de capacitação. Para alguns, pode ser as primeiras linhas, as primeiras ideias, os primeiros conceitos a respeito de proteção de dados. Não é? Então, isso já é um início, já é um pontapé. Sei que não deve ser o primeiro, mas certamente fico muito honrado de participar desse momento. E colocando termo à parte expositiva, porque eu estaria à disposição para perguntas, para debate, mas quando eu penso em proteção de dados em uma associação, que é um ente formado de pessoas, eu não posso evitar de pensar que são pessoas cuidando de pessoas. E algo que talvez seja comum a todos nós é a leitura do Pequeno Príncipe, do Antoine de Saint-Exupéry, que tem a célebre frase que, adaptada à proteção de dados, poderia ser lida como: tu te tornas eternamente responsável pelos dados que coletas e controlas. Muito obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Pois não. O presidente da academia, doutor Aclibes Bugarelli. Dada a excelente palestra, realmente eu me parabenizo não só com o convite formulado pelo ilustre presidente doutor Arthur e pelo prestígio que a corregedoria vem dando à cultura jurídica do palestrante. Eu quero compartilhar uma questão. Há um princípio, segundo nós aprendemos lá na velha academia, especialmente com o professor Reale, ele sempre dizia que ele queria o direito dos princípios e não o direito dos fatos, porque o direito dos fatos envelhece e os princípios não envelhecem. Então, nós vimos que a nova lei ela tem como fundamento 3 princípios básicos, né? Que é a transparência, a responsabilidade e a justificação. Muito bem. Houve uma recepção constitucional dos princípios. Houve uma recepção, então nós temos como cláusula pétrea esse sistema. Muito bem. Antes mesmo da lei, esses princípios estão esculpidos em outras legislações, por exemplo, Código do Consumidor. Então, no direito penal, nós temos esses princípios. E há mesmo uma tendência de um segmento de magistrados, quando vai proferir um julgamento que envolve um princípio constante do direito do consumidor, mas não se aplica no caso concreto, porque não há relação de consumo, eles aplicam o princípio, mesmo sem existir a relação de consumo. Então, nós estamos diante dessa situação hoje. Pois bem, o Código de Processo Civil regula a litigância de má-fé. E nos itens da litigância de má-fé, nós encontramos esses princípios que estão recepcionados constitucionalmente. Não.
Então não seria razoável, e aí é que eu compartilho, né? Não seria razoável nós entendermos que o direito processual civil foi enriquecido por essa recepção, no sentido de se efetivar a pena quanto à litigância de má-fé, independentemente do órgão regulador específico, né? Então, nós teríamos enriquecido o direito processual quanto à responsabilidade do advogado em peticionar. Quer dizer, quando ele vai peticionar, não são apenas aqueles números fechados que levam à litigância de má-fé, mas esse princípio recepcionado também. Era isso que eu queria colocar para que eu possa trabalhar melhor nesse raciocínio. Muito obrigado e parabéns, parabéns mesmo. Enriqueceu muito esse dia de hoje. Obrigado. Doutor Aclibes, eu primeiro gostaria de dizer que a sua presença elevou muito a barra, né, do nível da palestra que eu deveria dar, porque o senhor é um professor conhecido e reconhecido tanto da Faculdade Mackenzie quanto do nosso Tribunal de Justiça, não é? Então, realmente a minha missão se tornou triplamente difícil, não é? Não só de transmitir, de ter o meu corregedor aqui à mesa, ter o Dr. Aclibes aqui na plateia. E, de fato, essa questão da plasticidade das normas, não é, que recepcionam princípios alçados à Constituição Federal, de fato enriquecem e reforçam aqueles que já são natos do Código de Processo Civil. O princípio da lealdade, agora o princípio da colaboração, não é? Então, como que isso se dá na prática? Supondo um advogado que, desidiosamente, ou por ser incauto, digamos, coloca na petição mais dados pessoais do que os necessários na qualificação que está lá no Código de Processo Civil. Ou que num processo em segredo de justiça faz questão de consignar o nome da vítima, da testemunha protegida, não é? Então, as profissões jurídicas também, não é? As carreiras jurídicas, não só do advogado, sobretudo a dos juízes também, que ao proferir uma sentença, um voto, no caso dos desembargadores, hoje observam que no corpo de sua decisão devem utilizar, por exemplo, a pseudonimização, ou seja, as iniciais, ou simplesmente suprimir o nome ou a referência, fazendo referência à parte, à testemunha, tão simplesmente ao gênero. Mas, de fato, é algo que enriqueceu e modificou, de certa forma, os atos processuais, a prática deles, não é? Então, por exemplo, os oficiais de justiça, que também são nossos co-irmãos funcionários públicos. Hoje, pelas normas da corregedoria, a decisão ofício, não é, que muitos conhecem, que é aquela decisão em que já constam, além do teor da decisão, os dados. Portanto, homologa o acordo, intime-se a parte, oficie-se para determinada pessoa, residente na rua tal, dados pessoais. Hoje, por exemplo, até as rotinas cartorárias mudaram em virtude disso. Esses dados pessoais estão em uma folha de rosto não acessível à consulta pública. E o teor do ato, este sim, por até determinação da resolução 121 do CNJ, esse é acessível à consulta pública, mas os dados pessoais são preservados. Mas, como dito, isso é um aprendizado. Ainda há muito a se digamos assim, aprimorar a prática dos atos processuais, tanto, digamos assim, do balcão para dentro quanto do balcão para fora. E a corregedoria tem um papel fundamental nesse sentido também. Obrigado. Doutor Fernando, antes de mais nada, muito obrigado pela palestra, achamos muito interessante. Meu nome é Edson Moura de Oliveira, sou coordenador das unidades regionais e eu gostaria de saber o seguinte: essas leis de dados são, evidentemente, nacionais e a soberania de cada país tem que ser respeitada, mas há um acordo geral entre países para que não haja maiores problemas de transferência de dados? E aproveito a oportunidade para pedir ao senhor que seus dados pessoais venham logo para a FEPESP como sócio. Obrigado. Pois não, doutor Edson. Olha, eu primeiro queria agradecer a sua pergunta, porque realmente me dá a oportunidade
de falar de uma questão importante, que é justamente o limite da jurisdição. Não é? Até onde vai o poder do juiz? Até onde vai a competência dele? Né? É até, digamos assim, a Praia de Santos, passou lá 100 milhas, já não tem mais jurisdição? Como é que é? E por que decisões e normas desse teor são respeitadas internacionalmente? Porque elas também são fruto de um consenso. Os princípios a que eu fiz referência, eles decorrem do que se chama de fair principles. Então, são os princípios razoáveis. E a primeira positivação, a primeira forma escrita desses princípios veio na Convenção 108 da Europa, que é a Convenção de Estrasburgo, 1981. Então, lá se estabeleceu que toda nação observante da proteção de dados haveria de ter pelo menos duas coisas: os princípios basilares de proteção de dados, e lá eram englobados apenas, se é que dá para dizer apenas, né? Porque eles já têm uma carga valorativa muito grande como princípios que são da finalidade, da adequação, da justificação, da responsabilidade e da transparência. E a segunda coisa que toda nação observante deveria ter é uma autoridade nacional. Para quê? Para fazer o controle. Se é bem verdade que a Constituição prevê mecanismos de controle de constitucionalidade, a proteção de dados prevê mecanismos e uma autoridade para que, no âmbito interno, fiscalize e aplique sanções administrativas e, no âmbito externo, represente o Brasil qualificando a se relacionar com aqueles países sem cuja observância não se relaciona. E é justamente essa demanda que adveio daqueles marcos que eu coloquei, não é? Do Snowden, do Cambridge Analytica, que essas normas floresceram. Da necessidade de que, para a continuidade do crescimento econômico mundial e da permanência das relações econômicas, se houvesse um consenso de como esses dados iriam transitar sem dano ao destinatário final. Não é? Afinal de contas, o comércio precisa que os consumidores estejam aptos a consumir. Não é? Então, de nada adiantaria que a atividade comercial fosse autofágica. E desse consenso advieram esses princípios. E por esse motivo que são observados internacionalmente. Basta dizer também que a China, até recentemente, não tinha uma lei referencial de proteção de dados. Afinal de contas, nós vimos, não é? A China talvez seja a que menos queira uma norma de proteção de dados para impedir um direito negativo contra o Estado. Que o Estado não pode controlar o cidadão, não pode estabelecer um score. Mas eles deram um jeito, fizeram uma norma referencial em tudo e por tudo adequada a esse consenso, não é? Por quê? Porque a China é uma potência econômica e ela não poderia somente com o poderio econômico se sobrepor a um consenso mundial. Então, quando me perguntam, né, se a Lei Geral de Proteção de Dados pegou, eu digo ou se pegou, né? Porque afinal de contas não é uma decisão, é uma injunção, é uma conjuntura. Mas muito obrigado pela pergunta, excelente. Pois não. Doutor Fernando, doutor Arthur e componentes da mesa, eu gostaria também de cumprimentar o doutor Fernando pela clareza de sua exposição. Ficou muito claro para a gente aqui, todos acho que entendemos. Apenas uma especulação. Na década de 80 e 90, discutiu-se muito no Congresso sobre a criação do documento único de identificação de pessoas. Hoje, me parece que voltou o assunto sobre a criação de uma identificação, né, o RG, seria nacional, e seria com uma numeração exatamente como é o CPF. Como o senhor vê esse futuro aí e qual é o confronto que isso traz com o sigilo tributário de todas as pessoas? Muito obrigado. Muito obrigado. Realmente uma pergunta muito pertinente, porque enquanto o doutor falava sobre o documento de identificação única, RIC, RU, registro único, diversas versões, né?
me vinha à cabeça a carta aos 16 anos, né? Que a gente sempre ouviu. Todos, quando foram tirar a carta, falaram: não, olha, agora vai antecipar, não é mais aos 18 anos, será aos 16 anos. Acho que todos nós ouvimos isso, né? E tínhamos a expectativa de que acontecesse, mas até hoje não aconteceu. Certamente não é o que vai acontecer com o registro único, com a identificação única, porque existe sim uma demanda, até decorrente da própria globalização, de gestão de todos os cidadãos. A questão não é o que, é a forma, né? Então parece aqui que a questão da forma se sobrepõe à questão do conteúdo. A necessidade, a oportunidade, a facilidade que trará uma identificação única, uma única chave de identificação, sem dúvida é algo necessária, né? Até para o direcionamento das políticas públicas. No entanto, os reveses ou os riscos anunciados disso é justamente a concentração de uma grande quantidade de dados com o poder público. Como que esses dados serão guardados em termos de requisitos de segurança? Como que eles serão tratados? Com quem serão compartilhados? Quer me parecer que, superadas essas questões e muito bem endereçadas, não é? Haja vista uma das matérias que eu coloquei, que é a própria SERPRO, né? E essa matéria já é relativamente antiga, existe uma mais recente, que a própria SERPRO comercializou dados, uma seleção de dados pessoais com determinado outro agente. Então, quer me parecer que, conquanto seja um caminho inexorável de ter uma identificação única, por questões óbvias de política social, política governamental, há que se caminhar um pouco mais nessa conscientização, que é o que aqui estamos fazendo, né, no micro-universo, mas no macro-universo, um consenso nacional quanto à criticidade da coleta e concentração de dados pessoais. Eu citaria como exemplo o e-social, por exemplo, não é? Que inicialmente ele se direcionou ao setor privado. E a partir de determinado momento, o e-social coletou e exigiu a coleta de dados de todos os servidores públicos. Então, qual é a finalidade? Pois bem, eu tenho certeza que existem finalidades nobilíssimas, mas me parece que elas deveriam ser melhor explicitadas, que faz parte da questão dos princípios de proteção de dados, cuja observância é inderrogável, não é? Então, eu vejo dessa forma. Por exemplo, o Ministério da Ciência e Tecnologia lançou o gov.br, que é um mecanismo de identificação que eu vejo com excelentes olhos. Porque, por exemplo, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o canal de direitos do titular usa o gov.br para identificação. E o que ele nos provê? A possibilidade de nós sabermos que quem está pedindo suas informações é a pessoa. Por quê? Esse aplicativo, que é do governo federal, vai identificar por uma série de questões biométricas, batimento de dados, que, por exemplo, o Fernando, que diz ser o Fernando, é o Fernando. Então, o governo federal, no caso o gov.br, só fala para mim: olha, é o Fernando, pode dar o dado para ele. O que eu não preciso fazer? Pedir RG, CPF, comprovante de endereço e outros dados até desnecessários para saber que o Fernando é o Fernando. Então vejam que a identificação única, essa centralização na identificação civil, é algo absolutamente necessário e proveitoso. E exemplos como da Estônia, da Finlândia, são provas de que é um modelo de sucesso e que, sem dúvida, será o futuro. E de minha parte, espero que venha e venha logo. Espetacular a palestra, parabéns, antes de tudo. Meu nome é Sandra Marinho e eu dou assistência aqui na Diretoria Econômica Financeira. E eu tenho uma pergunta bem prática, uma curiosidade minha, porém bastante presente aqui na nossa AFIPESP, uma preocupação. Porque, segundo o nosso estatuto, não basta ser servidor público, tem que ser servidor público, civil, e que tem determinadas condições. Então, servidores de fundação não pode, né, se associar, das autarquias sim, dos municípios, tem que estar no território paulista, das 3 esferas. Enfim, são várias condições
que ele tem que provar na hora da adesão que está apto a ser associado. E uma coisa assim, importante é que, para algumas especificidades, essas informações constam somente no holerite do funcionário. Então, assim, o cargo, a unidade, para que a gente possa ter certeza. E também a condição, se é efetivo, se é cargo em comissão, somente que ele ocupa, então, CLT. Então, existem essas condições do Estatuto que a gente precisa saber até para enquadrar como se ele vai ser apto para eleger, né, a diretoria não, o conselho, enfim. Como o senhor vê, como que a gente, diante da lei, né, de proteção de dados, como que o senhor vê essa possibilidade, essa forma dele ter que demonstrar, na hora de se fazer adesão, de mostrar o seu holerite? Sandra, sua pergunta é ótima porque ela é prática, né? E, na verdade, ela diz com a questão da base legal. Se uma pessoa deseja se associar, ela tem que consentir em que você trate o dado dela. O único ponto a ser estressado aqui é que esse consentimento tem que ser expresso, tá? E tem que ser guardado por vocês. Vocês têm que ter um termo de consentimento. Eu consinto que os meus dados, que são este e este, não genericamente, especificamente. Você mencionou cargo, posto, instituição, que é um dado pessoal, serão coletados exclusivamente com a finalidade de permitir a associação, a votação, a elegibilidade. Uma vez que se faça isso, como eu disse, a Lei Geral de Proteção de Dados não veio para impedir acesso, pelo contrário, apenas para dar transparência a como isso é feito, não é? Então, isso é uma das boas práticas e de governança que a gente vai aprendendo com o tempo, não é? Isso até o dia que isso vai se tornar absolutamente comum. Além do consentimento, existem outras bases legais que poderiam ser utilizadas, como, por exemplo, cumprimento de obrigação legal. Ora, por que você tem que coletar o número do PIS ou coisa do tipo do associado? Porque ele será remunerado de alguma maneira. É uma obrigação legal. É importante sempre associar uma hipótese de tratamento a uma base legal. Está tudo no artigo 7º. Tá? Mais uma vez eu quero agradecer a presença de todos e a participação do nosso eminente Corregedor-Geral de Justiça, Dr. Fernando Antônio Torres Garcia, bem como do Fernando Tasso, que é nosso amigo pessoal. E não poderia também deixar de agradecer às nossas intérpretes de Libras, que acederam ao nosso convite ontem à noite e, mesmo com frio, estiveram aqui conosco e já autorizaram que seja divulgado essa apresentação. Muito obrigado. Eu declaro encerrada essa sessão. Muito obrigado.